A história mais extraordinária do mundo é contada de um túmulo vazio. Chegamos a Lucas, o último capítulo do Evangelho de Lucas, capítulo 24, e nela é narrado os fatos que aconteceram na ressurreição de Cristo Jesus. Jesus ressuscitou e essa é a razão da nossa fé. Jesus ressuscitou e tudo é diferente por conta da ressurreição de Jesus. E esse capítulo ele é maravilhoso. Nós vemos homens comuns, homens e mulheres normais, que tinham um coração duro para acreditar, mas Cristo fez a sua obra independente dos corações, porque ele trabalhou nos corações. A ressurreição tem fatos e mais fatos robustos a respeito desse acontecimento. Então, é uma notícia maravilhosa, não poderia ser inventada, porque nós vemos que os próprios discípulos estavam ali sem conseguir acreditar no fato de Jesus estar ressuscitado na presença deles, na frente deles, mas Cristo ele ressuscita e ele mostra através dos profetas, através da lei, através dos salmos, que toda a palavra de Deus falava a respeito da ressurreição de Cristo, falava a respeito da obra de Cristo Jesus, e Jesus mostra isso para aquelas pessoas. Então acompanhe comigo aqui esse capítulo que é fantástico, que é fenomenal. Se você não me conhece, eu quero me apresentar, dizer que sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e você está no canal há pouco tempo. Também queria pedir a você, me ajude aí nessa caminhada aqui no YouTube, se inscrevendo no canal, deixando like, compartilhando, comentando se quiser, tá bom? E espero ser bênção para você. E aí uma coisa que eu digo sempre, leia a Bíblia. Nada substitui o seu tempo devocional com Deus. Então a leitura da palavra de Deus e a meditação é imperdível, é insubstituível na sua e na minha vida. Busque a presença de Deus e acompanhe aqui comigo só um pouquinho o resumo desse capítulo tão fantástico, que vai falar justamente sobre a ressurreição de Jesus. A história da Páscoa não termina no funeral. Lembra, Jesus foi crucificado na Páscoa, mas não terminou ali, mas sim com uma festa. A Páscoa termina com uma festa. O túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja. Nós não pregamos um Cristo que esteve vivo e está morto. Pregamos o Cristo que esteve morto e está vivo. Aleluia. A morte é o rei dos terrores, mas Jesus é o rei dos reis. A morte foi vencida por Jesus. Ele matou a morte. Ele arrancou o aguilhão da morte. A morte será lançada no lago de fogo. A ressurreição de Cristo é a demonstração do supremo poder de Deus. O apóstolo Paulo diz que sem a ressurreição de Cristo, nossa fé seria vã, nossa pregação seria inútil, nossa esperança seria vazia, nosso testemunho seria falso, nossos pecados não seriam perdoados. Seríamos os mais infelizes dos homens. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou. Todas as tentativas de abafar a ressurreição de Cristo, obviamente, foram frustradas diante da verdade que é incontroversa. E a verdade, ela se estabelece. Ela não precisa de pessoas ou de instituições, ela se estabelece. A ressurreição de Cristo, Cristo ressurreto, muitas pessoas o viram. Maria Madalena, as mulheres, Pedro, os 2 discípulos no caminho de Emaús, que nós vamos ver aqui, os apóstolos sem Tomé, depois os apóstolos com Tomé, depois mais de 500 irmãos viram Jesus, comeram com Jesus, tocaram em Jesus. Depois Tiago, Paulo, Estevão, João na ilha de Patmos. Todas essas pessoas testificam a ressurreição de Jesus. E o texto, ele começa falando que as mulheres, então, no primeiro dia da semana foram lá,
levar especiarias. Jesus tinha dito que iria ressuscitar, mas elas também estavam com o entendimento coberto. E isso pode acontecer muito na nossa vida. A gente caminhando com Deus, mas a gente não entendendo a palavra de Deus, não entendendo os propósitos de Deus. E aí há uma incredulidade no nosso coração, há um véu nos nossos olhos. E aqui, por exemplo, é dito sobre os dois homens no caminho de Emaús, o versículo 16. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Vocês sabem, as mulheres vão no túmulo, chega lá, o túmulo tá vazio, e aí os anjos dizem para elas: não procurem entre os mortos aquele que vive. Jesus ressuscitou. E aí elas saem lá nesse dia, nesse momento também Jesus aparece para Maria e fala o nome dela, ela reconhece, ela adora ele, e ela vai falar para os discípulos que Jesus ressuscitou. E aí esses dois discípulos aqui, que os seguidores de Jesus, estão voltando para Emaús, tristes, abatidos, porque Jesus morreu. E aí Jesus aparece para eles. E aí Jesus pergunta: por que vocês estão assim tão abatidos e tal? Aí eles falam assim: você não sabe do que aconteceu aqui em Jerusalém nesses dias aí da Páscoa? E aí Jesus fala: então me diga aí. E eles começam a falar do que aconteceu. E aí o versículo 16 fala: porém os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecê-los. Mas Jesus começa então a explicar para eles os fatos através da palavra, os profetas, salmos e a lei. Jesus começa a expor a palavra de Deus, e através da mensagem da palavra de Deus é que então, posteriormente, os olhos deles são abertos. E depois eles falam: olha, você sentiu? O nosso coração era como se queimasse ouvindo o que ele nos dizia no caminho. Então, é através da mensagem da palavra de Deus, é através da Bíblia, da lei, dos profetas, dos salmos, dos evangelhos, das cartas. É através deste livro que, na leitura, na meditação, na busca por entendimento, Deus então nos dá a compreensão, quebra o nosso coração, tira essa incredulidade, tira o véu que nos impede de ver a Deus e a sua obra, tira aquilo que nos impede de ouvir a sua palavra, a sua mensagem, a sua voz. E então nós somos transformados. Por isso que é tão importante a gente meditar na palavra de Deus. Depois que Jesus explica tudo isso para eles, eles falam: olha, nosso coração queimava enquanto ele nos falava. E aí Jesus, aqui o versículo 27 fala: então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. E Jesus foi para a casa deles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e os abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Aí, versículo 31, disseram um para o outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as escrituras? É isso. Quando a gente lê as escrituras, quando a gente nos aprofundarmos mesmo e ouvimos a palavra e lemos a palavra, o nosso coração começa a arder. Deus começa a fazer uma obra na nossa vida, uma obra poderosa na nossa vida. Nós não podemos rejeitar esse tempo com Deus, esse investimento com Deus. E aí, os discípulos, quando veem que era Jesus e Jesus desaparece, eles voltam imediatamente para Jerusalém para falar com os discípulos, para se encontrar com aquelas mulheres e dizer: ó, nós vimos Cristo ressuscitado. Porque quando a pessoa tem um encontro com esse Cristo ressuscitado, suas atitudes mudam. É de imediato obediência, é de imediato falarmos dele, é de imediato uma mudança. Pedro tinha voltou a pescar, esses homens estavam voltando para suas atividades, os discípulos tinham se dispersado, as mulheres, todo mundo ia voltar para sua rotina. Mas quando eles veem que Jesus ressuscitou e Jesus então aparece a eles, tudo muda. Agora as suas vidas começam a ser direcionadas para uma vida cristocêntrica. Agora tudo gira em torno de Cristo.
os meus desejos, os meus sonhos, a minha vontade é fazer a vontade de Cristo. É viver para Cristo, porque isso muda radicalmente a nossa vida. E aí depois, a partir do versículo 35, é dito que Jesus então aparece aos discípulos. Então, os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Aí o versículo 36, 37 fala que Jesus então aparece a esses discípulos que estavam reunidos e eles então ficam tão assustados, tão impactados com aquilo, que Jesus fala assim: por que estão perturbados? Perguntou ele. Por que seu coração está cheio de dúvidas? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Jesus se apresenta com um corpo de glória, mas com as marcas da sua obra de sacrifício por nós. É interessante Jesus ter essas marcas. Jesus está com um corpo de glória, um corpo perfeito. É ele mesmo, mas agora com um corpo de glória que um dia nós teremos. Mas ele conserva as marcas nos seus pés, nas suas mãos, no seu lado. Por que isso? Por que então que a pele dele não ficou perfeitinha? Porque nós vamos levar para o céu aquilo que nós fizemos para a glória de Deus. O que Jesus fez foi para a salvação da humanidade. O que Jesus fez glorifica o Pai. O que Jesus fez é uma marca que não se apaga. Tudo quanto nós fazemos para a glória de Deus, nós vamos levar conosco. Esses tesouros que nós ajuntamos no céu é o tesouro da obediência, é o tesouro da fé, da confiança em Deus. E aí nós sofremos na nossa carne o carregar a nossa cruz, a nossa renúncia dos nossos desejos pecaminosos. Agora eu não vivo mais para mim de forma egoísta. Agora eu vivo uma vida cristocêntrica, servindo e amando a Deus. Isso vai trazer cicatrizes na minha vida, de renúncia, de dor, de sofrimento. Isso é tesouro no céu. Isso é tesouro no céu. E aí Jesus continua falando: sou eu mesmo. Jesus, ele prova, ele mostra, não fica nada, não fica dúvidas, não fica será. Todos viram a Jesus. E mais, Jesus disse: toquem-me e vejam que sou eu e não sou um fantasma. Pois fantasma não tem carne nem ossos, e como vem, eu tenho. Enquanto falava, mostrou-lhe as mãos e os pés as marcas. Eles continuaram sem acreditar, cheios de alegria e espanto. Era bom demais para ser verdade, mas era verdade. Era bom demais para ser verdade, mas é verdade. Jesus estava ali diante deles. Jesus ficou com eles 40 dias, andou, comeu com eles. Mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras. Nesse texto a gente viu cenas: as mulheres no túmulo, os homens no caminho de Emaús, agora os discípulos reunidos e Jesus aparece, mas Jesus abriu-lhes a mente. Deus é um Deus transcendente. Deus é um Deus que está para além do homem e é diferente do ser humano e da criação. Deus, ele criou, mas ele não é a criação. Por isso que para nós conhecermos a Deus é necessário que ele abra o nosso entendimento. Mas é uma mão de via dupla. Ao mesmo tempo que Jesus abre o nosso entendimento, nós temos que ir até ele. Nós precisamos buscar a esse Deus. A palavra de Deus fala: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós vemos aqui que os discípulos, eles fugiram. As mulheres buscaram, né? Aquelas mulheres foram até o túmulo, mas mesmo assim, elas acharam que encontraram um corpo e não Jesus ressuscitado, né? Então, no nosso coração há incredulidade, no nosso coração há dureza, mas nós precisamos buscar esse Deus, mesmo sem tanta fé quanto deveria, mesmo sem compreender como deveríamos. Então Deus faz a obra impossível na nossa vida, trazendo entendimento, tirando esse véu,
tirando essa surdez, tirando essa dureza de coração e nos dando uma experiência real e pessoal com Ele. Isso que Deus quer para a sua vida, isso que Deus quer para a minha vida. Relacionamento pessoal com Ele. E aí o texto caminha para o final, dizendo que Jesus fala o seguinte: Jesus dá uma ordem então para esses discípulos, dizendo para eles: olha, ide, sim, está escrito que o Cristo haverá de sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para perdão dos pecados seria proclamado com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus fala então, olha, agora essa mensagem de que eu nasci, eu morri, mas eu ressuscitei, deve ser contada para todas as nações. E agora essa mensagem deve ser uma mensagem de que as pessoas devem se arrepender dos seus pecados e crer em mim como seu Salvador. Mas antes, aqui Lucas vai falar que eles deveriam ir, Jesus fala, né, que eles deveriam ir para Jerusalém e esperar ser revestidos de poder. Porque Jesus então volta aos céus e desce posteriormente o Espírito Santo de Deus, que nos capacita a ir e a testemunhar desse Deus que se fez homem, que experimentou a morte, mas que venceu a morte. E o texto termina dizendo, o versículo 53 fala assim: e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Quando nós temos um encontro pessoal com o Cristo ressuscitado, a resposta é uma vida de adoração a esse Deus. De adoração. Adoração não é apenas cantar louvores, não é apenas recitar versículos. Uma vida de adoração é uma vida sem ídolos. É uma vida que eu vivo não para mim e meus desejos egoístas, mas eu vivo para o Cristo ressuscitado. É uma vida cristocêntrica, eu vivo em função desse Cristo, adorando esse Cristo, experimentando a alegria da comunhão com Cristo, sem desejar receber algo em troca, como é pregado aí um evangelho falso, de que você deve buscar Deus para receber alguma coisa, bênçãos materiais, bênçãos financeiras, bênçãos emocionais. Não, é porque nós recebemos a bênção do Cristo ressurreto. É que então nossa vida se transforma em adoração a esse Deus, adorando. Adorar é viver em função de alguma coisa. Adorar é viver para determinada coisa. Você vive para você? Então você se adora. Você vive para Cristo? Então você adora a Cristo. Essa é a questão. É a nossa atitude diária. Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Você vive em função de quê? De ganhar dinheiro? Talvez o seu Deus é o dinheiro. De ser visto e ser aplaudido? Talvez você esteja adorando a você mesmo. Talvez de você ser amado, de você buscar sua felicidade. Ah, porque eu mereço ser feliz? Talvez você adore a você mesmo. Ou é viver em função de Cristo, obedecê-lo, segui-lo, aprender dele, buscar ter relacionamento pessoal com ele, buscá-lo em oração, em leitura da palavra e meditação. Se você vive em função de Cristo, sua vida vai demonstrar isso de segunda a domingo. Quem você adora? O texto termina dizendo que esses homens estavam sempre no templo. Buscavam o local onde direcionava para o serviço a Deus, para a adoração a Deus, e eles louvavam a Deus. Termina esse vídeo em louvor a Deus. Deus ressuscitou, Cristo Jesus ressuscitou. E Lucas depois aqui ele dá uma pausa e depois ele vai explicar no livro de Atos o que aconteceu posteriormente. Nós vamos chegar lá. Mas semana que vem nós vamos começar o Evangelho de João. Que bênção! Terminamos Lucas, então aqui já nós terminamos a playlist de Mateus, de Marcos e agora de Lucas. E semana que vem começamos de João, se Deus assim nos permitir. Espero que você acompanhe aqui até o final. Se você ficou aqui até agora, Deus te abençoe. Obrigada pela consideração, obrigada por tudo e até a próxima.